Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aos inscritos, obrigado por mais essa oportunidade. Aos que aqui chegam agora, também sejam bem-vindos e espero que inscrevam-se no nosso canal e participem das atividades do nosso canal. O assunto de hoje é sobre educação em terceirização e os impactos na sociedade, que é o tema que está aí em discussão e que, na verdade, interessa em muito a educação. Nós temos que entender que, na verdade, o que é a terceirização? É que uma empresa vai poder manter apenas um pequeno núcleo de funcionários altamente especializados naquilo que é a sua atividade, atividade principal, e o restante ela terceiriza, ou seja, contrata outras empresas. Na verdade, para fazer essa função, na verdade a terceirização, de uma forma um pouco mascarada, ela já chegou à educação superior na própria figura do professor horista, que é aquele que só tem garantido as aulas daquele semestre, no próximo, se não tiver, tchau e benção, faça o acerto ou suspende o contrato de trabalho. Enfim, na educação nos parece que ela não é tão distante assim. Mas nós temos que entender o seguinte, quando se fala em terceirização, nós temos, historicamente, isso não nasce no século XXI. Se você for lá em Adam Smith, na sua obra Riqueza das Nações, quando ele constrói então a sua teoria da mão invisível, escrita por volta de 1776, Adam Smith ele deixa uma coisa muito bem clara quando ele constitui a sua teoria da mão invisível da economia. Olha, se um país não tem mão de obra qualificada, não tem matéria-prima para fazer um produto muito bem feito, mais barato e mais rápido, importe e faça aquilo para o qual ele tem competência. É lógico, depois ele vai discorrer que é preciso equilibrar a questão da importação das exportações e toda aquela teoria liberal de Adam Smith. Até aí nada de errado, não tem nada de mais. Agora, vejam, no fundo, outros países já anteciparam essa discussão há muitos anos e nós estamos muito atrasados nessa discussão. A questão não é medo de pôr a terceirização para ser discutida, é a forma com que se faz isso. É a forma. Então, nós vamos ter que discutir esse assunto, seja agora ou seja depois, já deveria ter sido discutido, mas enfim, é a realidade que nós temos. Agora, quando se fala em terceirização, nós temos alguns pontos que precisam ser analisados, alguns pontos muito importantes. Primeiro, já estamos atrasados nessa discussão, ok. Segundo, projeta-se sobre o trabalhador, ou pelo menos nos parece que projeta-se sobre o trabalhador, quase que toda a responsabilidade pela estagnação e a corrupção, a estagnação da economia e a corrupção do Estado. Então, parece que se projeta sobre as costas do trabalhador, mais uma vez ao longo da história, toda essa responsabilidade. Não que ele não tenha culpa, lógico que ele tem parte da culpa, mas aí projeta-se somente sobre os seus ombros esta responsabilidade. Uma outra questão muito importante é que a flexibilização produzirá mudanças no atual modelo sindical. E os sindicatos já se mexem com relação a isso. A pulverização. Qual é a pulverização? Ela tem seu ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Que vai destruir aí as verdadeiras monarquias absolutistas que se encastelam nos sindicatos, nesse modelo sindicato que nós temos aí. Não em todos, mas em sua grande maioria. Qual é o aspecto negativo? O aspecto negativo é que pode enfraquecer algumas categorias de sindicatos e vir até exterminar esses sindicatos. O que é ruim? É preciso repensar esse modelo sindical também. Outro aspecto. Historicamente, de forma muito rara, os grandes empresários responderam a medidas do governo que viessem diminuir parte da sua responsabilidade. Quando o governo Dilma desonerou a indústria automobilística, sob pretensão de gerar empregos, aumentar a renda, investir em tecnologia, nada disso aconteceu, nós sabemos. Ao contrário, aumentaram sua margem de lucro, se apropriaram desse momento histórico e econômico, e quando a situação apertou, falou, tchau, dona Dilma, vou mandar o trabalhador para a rua, vou fechar plantas de produção e vou para outras regiões do mundo onde as condições são mais favoráveis, onde os trabalhadores são mais miseráveis e eu não preciso negociar com eles. Então, se nós pensarmos bem, me aponte um momento da história em que o empresariado realmente deu a sua contribuição. Então a culpa não é só do trabalhador ou do empresário. As mudanças radicais, o grande problema é que essas mudanças radicais estão acontecendo justamente no momento em que o trabalhador está bastante, vamos dizer, em estado de hipossuficiência. Você tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Então o trabalhador se encontra num lado extremamente mais frágil deste processo.
E quem está no lado muito frágil dá todas as condições para aquele que está no lado mais forte impor as suas condições. Então são esses pontos e outros que nós precisamos analisar. Ah, mas o filósofo, quais são os outros pontos? Bom, os outros pontos é uma interrogação. Fica aí para uma próxima oportunidade. Vejam, a questão aqui não é ser contra ou a favor da terceirização, é a forma com que ela está ocorrendo. Então é isso que nós temos que discutir. Muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima oportunidade, inscreva-se no nosso canal, faça os seus comentários, dê um clique aí no like e até a nossa próxima oportunidade.